Quanto você acha que precisa ganhar por mês para não ser considerado pobre no Brasil? Pense em um número real que você acha que dá para viver. Não na fartura, mas com alguma dignidade. Comida na mesa, um teto, transporte, saúde. Pensou? Guarda esse número, porque ao longo desse vídeo eu vou te mostrar o que a pesquisa mais séria do país diz sobre isso. E no final, vamos pegar uma pessoa real, com o salário que essa pesquisa indica, e ver exatamente como esse dinheiro vai embora na prática. Então fica até o final. Agora precisamos alinhar o que a gente quer dizer quando fala em ser pobre, porque essa palavra tem um peso, e a maioria das pessoas, quando escuta isso, pensa imediatamente na imagem mais extrema: fome, rua e miséria absoluta. E essa imagem existe, é real e é urgente, mas ela é só uma parte do problema. O Banco Mundial define a pobreza em camadas. A mais grave, a extrema pobreza, é viver com menos de R$ 15 por dia. A intermediária é até R$ 26. E a linha geral da pobreza é menos do que R$ 50 por dia. Em 2024, quase 49 milhões de brasileiros estavam abaixo dessa linha. 49 milhões. Para ter noção, isso é o equivalente a toda a população da Espanha, dentro do nosso próprio país. Mas existe outro tipo de pobreza que quase ninguém nomeia e que provavelmente atinge muito mais gente ao redor de você, talvez até você mesmo. É a pobreza relativa. Você não passa fome, você tem um teto. Você acorda toda manhã e vai trabalhar, mas você não consegue pagar um plano de saúde, não tem reserva de emergência, não investe um centavo. Se o carro quebra ou você fica doente por uma semana, o mês não fecha. Você está apenas sobrevivendo e não vivendo. E aqui vem um ponto que muita gente não sabe. A própria Constituição Federal Brasileira já define que o salário mínimo precisa cobrir alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Isso não é luxo, isso é o mínimo constitucional. O problema é que o que está escrito na lei e o que acontece na realidade são coisas completamente diferentes. É exatamente aí que a pesquisa que eu vou te mostrar agora entra. Existe um órgão chamado DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que desde 1955 acompanha as condições de vida dos trabalhadores brasileiros. Todo mês eles publicam um número chamado Salário Mínimo Necessário. Eles calculam quanto um trabalhador precisaria ganhar para cobrir todos aqueles itens que a Constituição lista, para ele e para sua família, considerando 2 adultos e 2 crianças. E esse número fica em aproximadamente R$ 7.600 por mês. Mas quanto é o salário mínimo oficial hoje? R$ 1.621. O salário necessário é quase 5 vezes maior do que o salário oficial. Não é uma diferença pequena, não é um detalhe, é um abismo. E tem mais um dado que eu acho que ilustra isso de um jeito ainda mais concreto. Em 2025, um trabalhador de São Paulo que recebia um salário mínimo precisou trabalhar 123 horas e 27 minutos, só para comprar uma cesta básica. Depois de todos os descontos da Previdência, esse mesmo trabalhador comprometeu 60% do salário líquido, apenas com alimentação básica para um adulto. Nem para a família, para um adulto apenas. Ainda faltava pagar aluguel, conta de luz, água, transporte, remédio e roupas, com 40% de salário sobrando para cobrir tudo isso. Agora você pode estar pensando, mas a maioria das pessoas não ganha salário mínimo. E você tem razão, mas vamos olhar para os dados do Censo Demográfico, que é a pesquisa mais completa que o IBGE faz sobre a renda no Brasil. 2 em cada 3 trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos por mês. 68% dos trabalhadores, mais de um terço, 35%, ganha até um salário mínimo. E apenas 7,6% da população ganha mais de 5 salários mínimos. A pirâmide é absurdamente concentrada na base. Agora vem um ponto que eu considero fundamental e que vai fazer você olhar de forma diferente para muita notícia econômica que você lê por aí. As médias enganam. Quando você lê que a renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 2.800, isso até parece razoável. Não é ótimo, mas dá para entender. O problema é que a média é matematicamente distorcida pela concentração de renda no topo. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina uma sala com 10 pessoas. 9 delas ganham R$ 1.500. Uma delas ganha 15 mil. A renda média dessa sala é de 2.850, mas 9 das 10 pessoas nunca viram esse dinheiro. A média subiu por causa de uma única pessoa. No Brasil, isso acontece de forma estrutural e muito mais intensa. Os 1% mais ricos têm uma renda média mensal acima de R$ 20 mil. Quando esse grupo entra no cálculo junto com os 68%, que ganham até 2 salários mínimos, o resultado é uma média que não representa a experiência de ninguém em particular. O número que seria honesto para descrever a realidade da maioria é a mediana, o valor do meio, e ela é bem mais baixa. Então, quando você vê a manchete dizendo que a renda cresceu, a pergunta certa é: cresceu para a média ou para a maioria? E tem um agravante que piora ainda mais essa conta.
A informalidade. Quase 40% dos trabalhadores estão na informalidade, sem carteira assinada, sem FGTS, sem férias, sem 13º e sem seguro-desemprego. O salário nominal já é baixo. O salário real, considerando todos os direitos que o trabalhador formal tem e o informal não tem, é ainda menor. Quando acontece um imprevisto, uma doença, uma demissão, não tem rede de proteção. Eu vejo muita gente dizendo: agora virou moda falar que R$ 10.000 por mês é pouco dinheiro. E ficam comparando isso com a realidade de quem vive de salário mínimo. E é verdade, para milhões de brasileiros, ganhar 10 mil por mês representaria uma mudança enorme de vida. Daria mais tranquilidade, mais acesso, mais segurança financeira. Mas existe uma diferença importante entre melhorar de vida e ser rico. Ganhar R$ 10.000 por mês não transforma automaticamente alguém em uma pessoa rica. Na maioria dos casos, significa sair de uma situação de aperto constante para uma condição de vida confortável, algo que, sinceramente, deveria ser o mínimo para quem trabalha e produz. O problema é que, no Brasil, nos acostumamos com um padrão muito baixo de normalidade financeira. Como grande parte da população vive no limite do orçamento, endividada ou sem margem para imprevistos, qualquer renda acima da média parece imediatamente riqueza. Mas conforto financeiro não é luxo extremo, é apenas a possibilidade de viver sem sufoco o tempo todo. Agora, existe uma inflação que você sente no bolso todo mês, mas que raramente aparece no noticiário do jeito certo. O IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil, mede uma cesta de consumo genérica, construída com base no padrão médio de gasto da população. O problema é que os itens que mais pesam no orçamento de quem ganha pouco, o aluguel, alimentação, energia elétrica, transporte, costumam subir num ritmo diferente do índice geral. Quando a inflação oficial fecha o ano em 5%, o aluguel pode ter subido 10%, a conta de luz 15% e o feijão 20%. Quem está na base da pirâmide salarial sente uma inflação real muito maior do que o número que aparece na televisão. O resultado prático é que, para muitas famílias brasileiras, os custos fixos consomem entre 70% e 80% da renda, antes mesmo de qualquer decisão financeira ser tomada. Não é uma questão de escolha ruim ou falta de controle, é uma matemática que não fecha. E quando você está operando nessa margem, qualquer evento fora do planejado, uma ida ao pronto-socorro, um eletrodoméstico que quebra, uma semana sem trabalhar, vira uma crise imediata. Não tem reserva porque não há sobra para construir uma. É aqui que eu quero abrir um parêntese importante. A gente vive num ambiente de educação financeira que repete muito a ideia de guardar 10% do salário todo mês, investir e, ao longo do tempo, o patrimônio cresce. O que está, obviamente, correto. O problema é que ele pressupõe algo que a maioria das pessoas no Brasil simplesmente não tem, que é margem. Para investir, você precisa que sobre dinheiro depois de pagar as suas contas. Se sua renda mal cobre os custos básicos, não existe sobra. E não existe investimento. Não é por falta de disciplina, não é prioridade errada. É que o cálculo não permite. E quando a gente fala de educação financeira sem reconhecer esse contexto, acabamos colocando no indivíduo uma responsabilidade que, em grande parte, é estrutural. A pessoa que ganha R$ 1.800 e não consegue guardar dinheiro não está falhando. Ela está tentando sobreviver numa equação que não fecha. Isso não significa que educação financeira não tem valor. Tem e muito, porque ganhar mais dinheiro também é educação financeira. Mas o ponto de partida precisa ser honesto. O conselho de investir todos os meses é uma conversa diferente, dependendo de onde você está na pirâmide. Agora vamos fazer uma simulação. João tem 32 anos, mora em São Paulo, trabalha com carteira assinada, tem uma esposa e 2 filhos. Ele é um trabalhador brasileiro que conseguiu algo que a esmagadora maioria não consegue. Um emprego que paga 7.600 brutos por mês. Primeiro passo, o salário líquido real. Com descontos de INSS e imposto de renda nessa faixa salarial, João leva para casa aproximadamente R$ 6.100 por mês. Já saiu quase 1.500 antes de pagar qualquer conta. Agora vamos montar o orçamento do João. Um aluguel de um apartamento de 2 quartos em um bairro popular em São Paulo, R$ 2.200. Alimentação para família de 4 pessoas por mês, R$ 1.700. Transporte público para 2 adultos, R$ 500. Energia elétrica, água e o gás, R$ 350. Plano de saúde básico para a família, falando de forma bem conservadora, R$ 700. Escola e material escolar das crianças, R$ 400. Higiene e produtos de limpeza, R$ 200. E o vestuário calculado em uma média mensal, R$ 200. Somando tudo isso, ficam 6.250. O João recebe 6.100 líquidos, então o orçamento já está no negativo.
E a gente não colocou lazer, não colocou internet, não colocou nenhum imprevisto, somente o essencial. E repara no detalhe mais importante aqui. A pesquisa inclui o lazer no cálculo do salário necessário. Faz parte do mínimo constitucional. Agora imagine esse mesmo exercício com o salário mínimo real, de R$ 1.600. O déficit mensal seria de aproximadamente 4.600. Não é apertar o cinto, é uma impossibilidade matemática de cobrir as necessidades básicas. Mas agora você pode estar pensando uma coisa. A maioria dos brasileiros ganha tão pouco. Se os salários são tão apertados e se tanta gente mal consegue fechar as contas do mês, então como é possível abrir o Instagram e ver tanta gente viajando, trocando de carro, comprando celular novo, indo a restaurantes caros e parecendo viver uma vida de luxo? A resposta é que aparência e realidade financeira nem sempre andam juntas. As redes sociais mostram apenas o que as pessoas querem exibir. Você vê a imagem, mas não vê as parcelas. Você vê o carro novo, mas não vê o financiamento de 7 anos. Você vê o jantar caro, mas não vê o limite do cartão quase estourando. O Brasil é um dos países com maiores níveis de endividamento das famílias. Milhões de pessoas consomem hoje usando o dinheiro que ainda nem ganharam. É o famoso eu mereço, depois eu vejo como pago, ou todo mundo tem, então eu também preciso ter. O problema é que esse comportamento cria uma ilusão coletiva. Parece que todo mundo está prosperando, quando na realidade, muitas pessoas estão apenas antecipando o consumo através de dívidas. Isso gera um ciclo perigoso. Você entra nas redes sociais, vê alguém exibindo um padrão de vida elevado, começa a comparar a sua vida com a daquela pessoa e sente que está ficando para trás. Aí faz uma compra que não cabia no orçamento para tentar acompanhar esse padrão. Depois outra e mais outra, e sem perceber, você começa a usar o seu dinheiro não para melhorar a sua vida, mas para sustentar uma imagem. Enquanto isso, quem realmente está construindo patrimônio costuma fazer exatamente o oposto. Muitas vezes vive abaixo do que poderia, evita ostentação, investe em silêncio e entende que riqueza não é parecer rico. Riqueza é ter tranquilidade financeira, reservas, investimentos e liberdade de escolha. Depois de tudo isso que vimos até aqui, talvez você esteja chegando a uma conclusão bastante desanimadora. Se o custo de vida está tão alto, se os salários são tão baixos, então será que o jogo está perdido? Será que quem nasceu em uma família simples está condenado a passar a vida inteira correndo atrás de contas? A verdade é que não. Existe uma diferença enorme entre estar em uma situação difícil hoje e permanecer nela para sempre, porque construir uma vida financeira melhor normalmente não acontece através de um único grande evento. Normalmente não é ganhar na loteria, não é acertar uma criptomoeda milagrosa e nem encontrar um investimento secreto que ninguém conhece. Na maioria dos casos, a mudança acontece através de uma sequência de pequenas mudanças, acumuladas ao longo dos anos. Primeiro vem a organização financeira, entender como seu dinheiro está sendo gasto. Então, o foco no aumento de renda, para depois conseguir eliminar as dívidas. Depois vem a criação da reserva de emergência. Então, os primeiros investimentos, onde os juros compostos começam a trabalhar. O problema é que muitas pessoas tentam começar pelo último passo. Querem investir sem ter reserva, querem multiplicar dinheiro sem antes organizar o orçamento. Querem construir patrimônio sem aumentar a capacidade de gerar renda. E aí acabam frustradas. Quando alguém ganha pouco, a prioridade nem sempre deve ser encontrar o melhor investimento. Muitas vezes, a prioridade é encontrar formas de aumentar a renda, desenvolver habilidades mais valorizadas pelo mercado, buscar promoções, criar uma renda extra ou melhorar a sua capacidade de negociação. Porque existe um limite para o quanto você consegue economizar, mas em muitos casos, existe muito mais espaço para aumentar o quanto você ganha. É aqui que muita gente se confunde. O objetivo não é apenas sobreviver ao mês atual. O objetivo é criar condições para que os próximos anos sejam melhores do que os anos anteriores. Talvez você não consiga investir grandes quantias hoje. Talvez a sua realidade atual seja apertada, ou talvez você esteja justamente naquela situação em que a maior parte da renda desaparece em aluguel, alimentação, transporte e contas básicas. Mas isso não significa que a sua situação financeira está definida para sempre. A renda que você ganha hoje não determina necessariamente a renda que ganhará daqui 5 ou 10 anos. E essa diferença é muito importante. Esse estudo mostra o tamanho do desafio que muitas famílias enfrentam, mas ele não deve servir como uma sentença, deve servir como um retrato da realidade, porque entender o problema é o primeiro passo para encontrar uma solução. O objetivo desse vídeo não é pessimismo, é que você entenda a régua real antes de se avaliar e para conseguir traçar um plano realista para subir de nível. Agora me conta nos comentários, esse número te surpreendeu ou apenas comenta Pobre Premium para eu saber se assistiu até o final e deixa um like para ajudar o canal.